Esteja atento à palavra de Deus, amém? Isaías 40, versículo 3. Esteja atento, queira agora no seu coração entender aquilo que Deus ele tem para te mostrar aqui hoje, aquilo que Deus ele quer revelar ao seu coração aqui hoje, amém? Então, Isaías 40, versículo 3. Glória a Deus. Olha o que diz lá. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no deserto uma estrada para o nosso Deus. Amém? Todos nós, chega um momento da nossa vida que nós precisamos entender que existe um algo muitas vezes escondido no nosso coração. Existe um algo muitas vezes escondido dentro de nós que nós ainda não, vamos dizer que descobrimos, ou que ainda não estamos investindo neste algo que muitas vezes está escondido, encoberto. Um algo que muitas vezes Deus, ele constantemente tem falado ao nosso coração e tem tentado abrir os nossos olhos para que possamos verdadeiramente vivenciar o que Deus ele tem para nós. Amém? Mas o que é este algo que muitas vezes está no nosso coração? Entenda você que a nossa vida é como se fosse um GPS. Amém? Quando a gente coloca no GPS, eu quero ir lá para o Shopping Guatemi. Aquele GPS vai nos levar até lá, não vai? Aí, dependendo do dia, dependendo do trânsito, ele vai fazer com que nós venhamos a tomar caminhos diferentes. Mas independente do caminho que ele der, nós vamos chegar aonde? Vamos chegar lá no Shopping Iguatemi. Entenda você que a nossa vida é dessa mesma forma. Deus sabe que muitas vezes você tem propósitos a se alcançar, propósitos que são de Deus. Deus sabe que muitas vezes existem sonhos, projetos, planos que você estabeleceu e que você muitas vezes está traçando. Muitas vezes caminhos para se achegar no propósito de Deus e traçando caminhos para se achegar ali nos seus planos e nos seus sonhos. Amém? Só que Deus, ele quer endireitar os caminhos. Deus, ele quer endireitar os caminhos porque talvez em meio ao caminho, talvez você se perdeu, talvez você não tenha mais orado, clamado como deveria orar e clamar ao Senhor. Talvez você se perdeu em meio ao caminho e Deus, ele sempre quer te trazer de volta. Trazer para o caminho que vai te levar a cumprir a promessa de Deus ou te levar a você alcançar os sonhos e projetos que muitas vezes você tem estabelecido e tem recebido de Deus. Amém? Vamos dizer que esse é o caminho do milagre, é o caminho da promessa. Amém? Se eu estou no caminho errado, se eu desligo o GPS e tentar chegar no Shopping Guatemi sem nenhuma direção e sem nenhum caminho, ou que alguém tenha me falado, ou que alguém tenha me ensinado, é difícil chegar, não é difícil? Eu vou precisar parar, muitas vezes pedir, vamos dizer que uma direção, vou ter que pedir ali um direcionamento para que eu consiga chegar no objetivo. O que o Espírito Santo, todos os dias, ele tenta trazer para as nossas vidas é exatamente isso. É te colocar no caminho. Amém? Te colocar no caminho para que você chegue a testemunhar um algo, para que você chegue a conquistar um algo e verdadeiramente você venha vivenciar a promessa de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Deus quer despertar um algo dentro de você. Amém? Deus quer despertar um algo dentro de mim. O que é esse algo? Para que você verdadeiramente venha estar de volta ao caminho que leva a cumprimento, ao caminho que leva a que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Amém? Glória a Deus. Estão compreendendo? Estão comigo? Deus, ele quer te trazer de volta para onde? Pro caminho certo. O caminho que vai te levar ao propósito, ao cumprimento da promessa de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto é que Deus quer despertar um algo em você. Salmo 139, versículo 14. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Amém? O que o salmista falou aqui? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Talvez se você ouvir alguém falar isso aqui com outras palavras, talvez você até fale assim, tá amarrado, mas talvez você fale assim, nossa, como aquela pessoa se sente? Ela se sente tão especial assim para Deus. Mas é o que Deus fez de nós. Deus nos fez o quê? Especiais e admiráveis. Amém? Só que como você tem olhado para dentro de si, como que você tem se visto? Talvez você tenha se julgado não tão especial e não tão admirável. Só que Deus, ele te fez o quê? Especial e admirável. Só que talvez essa troca de valor
talvez você não reconhecer o que Deus ele fez, como Deus te criou e como Deus te formou, talvez não te deixa andar no caminho certo. No caminho que vai te levar ao cumprimento da promessa de Deus. Porque se eu não me enxergo como uma pessoa especial para Deus, se eu não entendo o quanto Deus me ama, o quanto eu sou especial para Deus, eu vou deixar de seguir o caminho que Deus quer seguir. Entenda comigo. Deus ele tem caminhos para você. Deus ele tem um caminho certo para você seguir. Se você em meio ao caminho você não entende o quanto você é especial e admirável para Deus, você vai sair desse caminho. Você vai começar a percorrer caminhos que vão te distanciar da promessa de Deus. Ou seja, o caminho é por aqui, para se chegar aqui a promessa de Deus, mas eu vou começar a tomar outros caminhos. Porque eu não sei do meu valor em Deus, porque eu não sei o quanto eu sou especial para Deus. Existe até um versículo, não lembro, me veio aqui a memória agora, que o próprio apóstolo Paulo ele fala assim, olha, não tem um conceito de ti tão elevado, mas também não tem um conceito tão abaixo, nem tão alto e nem tão baixo. Mas seja o quê? Seja temperado. Ou seja, não é que você tem que ficar se sentindo mais, se sentindo maior, se sentindo mais especial. É só você reconhecer o teu valor em quem? Em Deus. O teu valor na palavra de Deus. Quem é você para Deus? Se você não sabe disso, não descobriu isso ainda, você vai acabar aceitando coisas que não são para você. Você vai acabar vivendo em caminhos e recebendo e deixando com que flua na sua vida coisas que não são para você. Coisas que não foram Deus que colocou na sua vida. Tá compreendendo? Tá acompanhando até aqui? Pensa só. O inimigo muitas vezes, quando ele entende que você tem sede de um algo a mais, que você quer vivenciar o mais de Deus, o melhor de Deus, constantemente o inimigo ele vai te oferecer coisas que são menores do que aquilo que Deus tem para você. Deus ele vai muitas vezes olhar para você, ele vai olhar para você como uma pessoa especial. Deus sabe que tem coisas grandes, coisas maravilhosas para você. Só que o inimigo sempre vai tentar trazer o quê? Menos do que aquilo que Deus tem para você. E se você não sabe o seu valor em Deus, se você não sabe o quanto você é especial e admirável para o Senhor, vai chegar uma hora que você vai acabar vivendo coisas tão pequenas perto daquilo que Deus tem para você. Coisas que não chegam nem perto do cumprimento da promessa de Deus. Então, a primeira coisa que Deus ele quer que você desperte aqui hoje é que você é o quê? Uma pessoa especial e admirável para Deus. Porque Deus ele te fez. Vamos ler de novo, ó. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus não cria nada por acaso. Nenhuma das criações de Deus foram criações para que ela viesse sofrer. Para que viesse ser um tempo de dor, um tempo de sofrimento. Deus ele cria alguém com esse propósito? Sim ou não? Não. Deus ele te criou para que você sofresse? Jamais. Deus ele te criou para que você fosse uma pessoa infeliz? Jamais. Deus te colocou nesse mundo aqui para cumprir propósitos. Deus te colocou nesse mundo para que através de você propósitos se cumpram. Amém? Então, há dons, há sonhos, ministérios dentro de você que precisam ser ativados. Amém? Há algo dentro de você que precisa ser o quê? Ativado. Se isso for ativado, você vai ver o cumprimento da promessa na sua vida. Amém? Glória a Deus. Se isso for ativado em seu coração, você nunca mais vai se contentar com aquilo que não foi Deus que colocou na sua vida. Você sempre vai querer o quê? Mais. O mais de quem? O mais de Deus. O mais do Senhor. É o mais do Todo-Poderoso. Não é algo que você buscou por conta própria, não é algo que você achava que era bom, não era algo que você, por um certo momento, viu que seria bom na sua vida, mas é algo que Deus tem para você. Amém? Então fala assim, eu sou especial para Deus. Eu sou admirável para Deus. Lá na sua formação, amém? Na sua formação, Deus colocou coisas maravilhosas dentro do seu coração. E que talvez por alguma circunstância da vida, por algum momento da sua vida, isso foi muitas vezes, vamos dizer que adormecido, muitas vezes encoberto, muitas vezes distanciado de um objetivo, de um caminho. Amém? Ponto 2. A obra do Senhor é extraordinária.
vai em Salmo 139, versículo 14. Mesmo Salmo 139, só que agora versículo 14. Na verdade, continua no versículo 14, mas é outra parte do versículo. Fala assim, ó. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito, muito bem. Amém? Tudo que Deus faz é o quê? Extraordinário, não é? Você já parou para pensar como todas as coisas são no mundo? Amém? Como que são formadas as coisas, o nascimento de uma árvore, o nascimento de um bebezinho, como que ele se forma, como que uma coisa se encaixa na outra. Você já parou para reparar nisso? E aí quando você para realmente para ver isso, você fica espantado, não fica? Com a perfeição de Deus, como Deus trabalha, como Deus faz. E aí que nós vamos começar a reparar que a obra do Senhor é o quê? Extraordinária. Amém? A obra do Senhor é o quê? Extraordinária. Então, se a obra do Senhor é extraordinária, você é uma pessoa o quê? Extraordinária. Amém? Você é uma pessoa extraordinária, porque Deus fez uma pessoa extraordinária. Do jeitinho que você é. Com o seu jeitinho de falar. Amém? Com a sua maneira de agir. Sendo gordinho ou magrinho. Sendo alto ou baixo. Falando errado ou falando certo. Você precisa ter a consciência que você é especial, admirável e extraordinário. Talvez você mesmo, talvez é você que fica colocando problemas, defeitos aonde não há problemas e não há defeitos. Talvez seja você mesmo que fique muitas vezes olhando ali pensando assim, mas eu não consigo, eu não posso, mas isso não é pra mim, mas isso aqui é tão difícil. Jamais. Porque você é um ser o quê? Extraordinário. Deus, ele só criou coisas extraordinárias. Deus, ele te conheceu antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre. Imagina só quem é você nesse antes. Uma pessoa extraordinária. E você pode realizar o quê? Coisas extraordinárias. Se você passar a olhar para si e para dentro de si e se lembrar, eu sou especial e admirável para Deus. E eu sou mais o quê? Extraordinário. Agora, olha para o irmão do seu lado e fala assim, você é extraordinário. Você é extraordinário. Você é extraordinário. Amém? Você é extraordinário. Você tem dúvida disso? Você não pode ter essa dúvida. Você não pode ter essa dúvida. Você é uma pessoa extraordinária. Você pode realizar tantas coisas. Você pode conquistar e chegar a tantos lugares que você nem imagina. Mas só que talvez você não tenha alcançado, não tenha chegado e não tenha vivido, porque você não tem o quê? Acreditado. Talvez você tenha olhado para a obra de Deus como se fosse uma coisa assim, por acaso. Uma coisa que foi na sorte. O fulano lá, ele teve sorte de alcançar, ele teve sorte de viver aquilo. Mas não, é porque ele acreditou que ele era o quê? Extraordinário. Sendo de Deus ou não. Chegou uma hora ali que ele acreditou que podia fazer, que podia realizar, e ele fez, e ele realizou. Primeiramente porque Deus permitiu, amém? Se for uma pessoa que não é de Deus. Mas foi porque aquela pessoa acreditou. Agora, se você fica pensando, não, mas eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, não, mas... Aí você está recusando o ser extraordinário que Deus fez. Amém? Então coloca isso no seu coração. Primeiramente, você é um ser especial, admirável para Deus, e um ser o quê? Extraordinário, porque a obra do Senhor, ela é extraordinária. E não é o material. O material não tem valor nenhum. O material não tem valor nenhum. Pensa você que quando você pega um quadro de um pintor famoso, se for, por exemplo, se mostrar um quadro para mim, eu vou admirar a beleza daquele quadro. Vou falar, um quadro legal, bonito. E se alguém falar para mim, olha, esse quadro aqui custa 100 milhões de dólares. Eu vou pensar assim, nossa, mas custa tão caro assim? 100 milhões? Esse quadro? Mas por que ele vale 100 milhões? Por causa do pintor, por causa do criador daquele quadro. Amém? Você vale muito por causa de quem? Por causa do criador. O Criador te fez exatamente como você é. E ele sabia que você enfrentaria algumas lutas por causa do seu jeito. Ele sabia. Ele sabia que você sofreria algumas perseguições por causa do seu jeito.
Mas não são essas lutas e não são essas perseguições que vão fazer um ser extraordinário não ser nada. Não são essas lutas, essas perseguições, não são muitas vezes as batalhas mentais que você muitas vezes tem, não é isso que pode apagar o ser extraordinário que você é. Amém? Fica em paz, né? Pode deixar chorar. Você não viu nada, tem dia que aqui as crianças estão tudo aqui. E o culto tá rolando, e o Natan correndo pra cá, o Samuel pra lá. Fique em paz, Giovana. Só preste muita atenção na palavra. Amém? Então, não esqueça. Você é um ser especial, admirável e extraordinário. Amém? Glória a Deus. Guarde isso no seu coração. Você não é como um quadro que vai ser julgado por aquilo que ele aparenta ser. Mas você é julgado por causa de quem criou. O Criador. Você vale muito por causa de quem? Do Criador. E você precisa acreditar. Você precisa acreditar nisso. Ainda que você olhe no espelho e você não veja o que você gostaria de ver, mas você precisa se lembrar que você é o quê? Extraordinário. Você é uma pessoa que pode realizar coisas extraordinárias. Só precisa fazer o quê? Estar na presença de quem? De Deus. Se lembrar disso todos os dias, amém? E vivenciar o que? A palavra de Deus. Assim como a irmã Maria falou, vão ter momentos de dúvidas. Vão ter momentos que talvez você duvide, mas você nunca pode sair da onde? Do caminho. Você precisa permanecer no caminho. Se eu deixo de acreditar, se eu deixo de me ver como uma pessoa extraordinária, criação de Deus, vai chegar um momento que eu vou estar caminhando. Eu sei que lá no fim, no cumprimento da promessa, no cumprimento do propósito, no cumprimento do sonho, eu sei que lá no fim é algo que vai trazer muita alegria. E eu quero chegar até lá. Mas só que eu vou estar fazendo o quê? Sempre saindo do caminho. E o Espírito Santo, o que ele sempre faz com cada um de nós? Sempre quer nos trazer de volta pro caminho. Amém? Então saiba que Deus está trazendo essa mensagem hoje pro seu coração. É porque Ele quer te trazer de volta para onde? Pro caminho. Ele quer te trazer de volta pro caminho. E qual é o fim desse caminho? Cumprimento da promessa. Cumprimento da palavra. Cumprimento do propósito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa. As dores e frustrações camuflam quem realmente você é. Tiago 1, versículo 2. Vou lá em Tiago 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler juntos? Diz assim. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. Vou ler de novo, Tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. Na sua paciência? Paciência. Produz o quê? Perseverança. Paciência. O que o apóstolo está falando aqui? Olha, esteja feliz. Esteja feliz por passar de várias provações. Porque isso vai produzir o quê? Fé. Perseverança. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como eu posso falar isso, mas assim, eu não sou muito fã desses vídeos motivacionais, né? Motivacionais com frases motivacionais. Tanto que se você está vendo a primeira vez, como que é o nome da irmã? Cláudia. Poucas vezes eu prego do jeito que estou pregando aqui hoje. Poucas vezes. Acredito eu, não sei como você enxerga. Mas se Deus nos trouxe hoje, amém. Glória a Deus. Mas olha só, Deus, ele muitas vezes você olha e pensa assim, mas Deus, é tanta luta, é tanta batalha, é tanta perseguição, é tanto sofrimento, Senhor. Como que eu vou acabar com esse sofrimento? Mas entenda, se Deus permitiu, primeiramente é porque você pode suportar. Deus jamais permite uma luta, uma batalha que seja maior do que aquilo que você pode suportar. Amém? E você precisa entender que essa luta, essa batalha, ela está moldando um quê? Um vencedor. Amém? Está moldando uma pessoa que é extraordinária e que no meio do caminho, por acontecimentos, por algo que aconteceu, por algo que falaram, por algo que fizeram, essa pessoa talvez ela saiu do caminho. De um caminho extraordinário que Deus tinha.
E Deus está querendo trazer hoje para o seu coração, para você se lembrar disso. Que as suas lutas, as suas batalhas, as perseguições, as injúrias, as humilhações, elas são para te deixar o quê? Mais forte. Para te deixar mais forte. Amém? Mas aí você fala assim, mas pastor, por que eu tenho me sentido então tão fraco? Porque você está saindo da onde? Do caminho. Você está acreditando na voz maligna, na voz do inimigo. No dia que você não acreditar mais, no dia que você não der mais ouvido à voz do maligno, no dia que você realmente se ver como uma pessoa especial, uma pessoa sensacional, uma pessoa extraordinária, você vai passar a viver as coisas extraordinárias de Deus. A promessa extraordinária de Deus. Mais frente vou pegar um exemplo aqui para você, certo? Mas só que assim, se as feridas do passado, se os medos, né, se as frustrações, se tudo aquilo que tenta fazer você esquecer a pessoa que você é, se você deixar com que isso esteja no seu coração, você a cada dia se distancia mais do que? Da promessa de Deus. Você pode ser você mesmo. Você pode ser você mesmo. Do jeitinho que você é. Amém? Do jeitinho que você é. Só que sempre se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando na palavra. Se aperfeiçoando na presença de Deus. Amém? Mas seja sempre quem? Você. Amém? Seja você. Claro que você identificou, mas isso aqui é algo que vai trazer sofrimento para alguém. Mas aí você vai falar assim, então eu posso ser essa pessoa? Não, aí você muda, você tira. Amém? Porque Deus não te formou para levar sofrimento para ninguém. Mas aí tem a palavra de Deus que vai nos moldar e vai nos trazer para mais próximo dele e mais próximo do caminho de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí o que mais? O que acontece? As lutas, as batalhas, elas vão sempre aperfeiçoar o extraordinário de Deus em nossas vidas. Amém? Não precisa abrir mais lá em Marcos 9, 23, diz assim, ó. Tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível para aquele que crê. Você crê ou não crê que você é uma pessoa extraordinária? Sim ou não? Sim. Amém? Então tem que ser assim. Você tem que sair daqui hoje com o coração cheio do quê? Sou especial, admirável para Deus. Uma pessoa o quê? Extraordinária. Porque a obra do Senhor é o quê? Extraordinária. E Deus me fez o quê? Extraordinário. E a promessa de Deus é o quê? Extraordinária. E só vai chegar a viver a promessa que é extraordinária que ele quer o quê? Extraordinário. Você precisa ser essa pessoa. Amém? O ferreiro, ele vai lá, ele pega o ferro, ele começa a bater naquele ferro, não começa? Bater e bate no ferro, né? Bate. De repente você olha e pensa assim, mas Deus, estou só apanhando. Estou apanhando mais do que aquele ferro. É só pancada, é só luta, é só batalha. É só dor. Mas você tem que falar o quê? Amém, glória a Deus. Quanto mais me batem, mais eu me aperfeiçoo no caminho e para o extraordinário de Deus. Imagina só quando você chegar naquele momento. E você vai chegar, amém? Você chegar naquele momento que se cumpriu a promessa de Deus. O teu sonho, aquilo que você sabe que é o teu direito, a promessa do Senhor, se cumpriu na sua vida. E você olha, a primeira coisa que você pensa é o quê? Em todo o sofrimento. O quanto você apanhou. Quantas marteladas você tomou. Quantas vezes te tacaram no fogo, né? Não pega o ferro lá e taca no fogo? Aí bate, mas aí depois o ferreiro, né, fazendo uma espada, depois que ele terminou, como que fica aquela espada? Fica linda e poderosa, não fica? Uma arma poderosa, não é? Esse é você. Amém? Ou não é? Extraordinário. Que já tomou muita pancada, que já sofreu muito na vida, que já chorou muito, mas só que está sempre se aperfeiçoando em quem? Em Deus. Aquele que não larga dos pés do Senhor Jesus. Aquele que está sempre ali, na presença de Deus. Ora orando mais, ora orando menos. Ora mais perto, ora mais distante. Mas está onde? Está na presença. Está na presença de Deus. Uma hora está até desviando um pouquinho do caminho. Está quase saindo fora totalmente do caminho, fazendo uma volta. Mas só que aí escuta a palavra de Deus e volta para onde? Volta para o caminho. O caminho que vai te levar para onde? Para o extraordinário. Deus, ele quer te trazer hoje para onde? Para o caminho extraordinário. Amém? O caminho extraordinário. Deus, ele tem esse caminho. E esse caminho é extraordinário para pessoas o quê? Extraordinárias. Amém? Glória a Deus. Você precisa voltar o quê? A vencer. Amém?
Você precisa voltar a se acostumar, estar acostumado novamente a vencer, amém? Porque muitas vezes são tantas frustrações, são tantas mini derrotas, né? São tantas pancadas, né? Como foi o exemplo aqui do martelo no ferro, que a pessoa muitas vezes ela não se vê mais como uma vencedora. Então você precisa novamente estar acostumado o quê? A vencer. Como que eu vou voltar a estar acostumado a vencer? Eu vou pedir para Deus um algo, amém? Vou pedir para Deus um algo, vou me apresentar a Deus, adorar o Senhor, pedir um algo para Ele, e eu vou esperar Ele cumprir. Amém? Amém? Será que é difícil fazer isso? Quando você acorda de manhã, você tem que fazer o quê? Orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse dia. E você, sei lá, você está saindo para trabalhar, você está indo para fazer alguma coisa, você fala assim, Deus, me dê essa vitória aqui hoje. Deus, me dê essa conquista aqui hoje. Deus, me ajude a chegar, me ajude a conquistar isso. E você ficar esperando em quem? Em Deus. Você começar a se comportar como uma pessoa extraordinária, que não fica andando de cabeça baixa, que não fica andando ali com vergonha, mas que anda de cabeça erguida, sabendo que é um extraordinário de Deus, amém? E esperando em quem? Em Deus. Aí se tiver que falar, você vai falar. Se tiver que dar passos, você vai dar passos. Se tiver que tentar, você vai tentar. E esperando sempre em quem? Esperando em Deus. Sendo a pessoa extraordinária que você é. Você não pode se negar. Você não pode ser um covarde. Mas você precisa ser aquele que vence, aquele que se acostuma a vencer. Amém? De repente você só está buscando ao Senhor dessa maneira somente quando você determina coisas grandes. Determina coisas que realmente muitas vezes são impossíveis, né? Mas pegando, por exemplo, o exemplo da Camila, certo? É uma luta, uma batalha, né? Uma enfermidade que apareceu, uma luta, uma batalha. Pensa se eu estou todos os dias distante de Deus e só nesse momento que eu vou fazer o quê? Agora eu me lembrei de Deus, agora eu preciso de Deus. Aí você não está sendo o quê? Extraordinário. Você precisa estar todos os dias buscando vitórias em Deus, ainda que pequenas, para quando chegar no momento de que se levantou um gigante, no momento que se levantou algo ali que parecia ser impossível, você está o quê? Preparado para vencer. Amém? Você não precisa, por exemplo, só vencer leão, só vencer urso e gigante. Você precisa começar a vencer nos mínimos detalhes. É vencer, por exemplo, Senhor, tá difícil acordar cedo, mas hoje eu vou acordar cedo. E você colocar como uma meta, Senhor, eu vou acordar às 6 horas da manhã. Aí você antes de dormir, você fala o quê? Senhor, me ajude a acordar às 6 horas da manhã. Aí você vai fazer o quê? Acordar às 6 horas da manhã. Você vai lá acordar. Aí você vai falar assim, venci. E eu venci porque Deus me ajudou. Aí você vai glorificar Deus. Uma vitória pequena, não é? Olhando assim, pequena. Mas quem te ajudou? Deus. Você vai falar assim, venci, Senhor. De repente você vai lá, coloca a sua cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Você precisa dessa vitória, não precisa? Então você vai falar assim, Deus, me ajuda a dormir cedo hoje, Senhor. Me ajude, olha, Deus, eu acordei cedo e agora eu preciso dormir cedo, Deus, porque amanhã eu quero acordar cedo de novo. Você vai colocar a sua cabeça no travesseiro e você vai falar o quê para Deus? Senhor, me ajuda a dormir agora, Deus, me dá uma noite de descanso. Aí você vai dormir, você vai acordar e você vai falar o quê novamente? Venci novamente. Venci de novo, Senhor. Mais uma vitória. Aí você vai começar o quê? Se animar de novo. Você vai começar a novamente a ser um vencedor. E aí você vai nesse ritmo, vai chegar uma hora que você vai começando a aumentar, certo? Você tá pedindo coisas simples para Deus. Você não tá pedindo coisas impossíveis. Você não tá falando assim, Deus, envia para mim um colchão novo, porque o meu é muito duro. Mas Deus, eu tô sem dinheiro, eu tô sem condições nenhuma, e eu espero que o Senhor coloque alguém no meu caminho para me dar um colchão novo. É algo que Deus tem que trabalhar muito, não tem? Deus pode realizar, mas tem que trabalhar muito. Tocar no coração de alguém que sentiu no coração, pensa o trabalho que Deus tem, não é? Mas aí se você falar assim para Deus, Deus, agora eu preciso de um trabalho para comprar um colchão novo. Olha só, Deus, já tô acordando cedo, já tô ali dormindo cedo, já tô nesse caminho de vitória, então hoje eu acordei cedo e vou fazer o quê? Procurar um trabalho. Aí você vai orar ao Senhor, você vai falar assim, Senhor, guia os meus passos, me guia neste caminho porque eu vou procurar um trabalho. Você vai começar a andar procurando um trabalho, você vai ver na internet. Ou seja, você precisa novamente voltar a ser o quê? Um vencedor. Você não precisa, às vezes você só está lutando com coisas grandes, coisas que são ali realmente, que só Deus pode fazer. Que você tira muitas vezes o seu corpinho fora, o corpinho que pode fazer tanta coisa, uma pessoa extraordinária, você tira o seu da reta e coloca quem? Deus, faz pra mim, Senhor, faz pra mim. E às vezes você tá ali esperando, Deus faz, Deus realiza, Deus cumpre, você tá só esperando. Só que você pode fazer, você pode cumprir, porque você é uma pessoa o quê? Extraordinária. Não existe limite para uma pessoa extraordinária. Não existe limite. Às vezes você está com algo pequeno,
em algo pequeno, que as paredes não são nem rebocadas, mas nós somos pessoas o quê? Extraordinárias. Isso aqui, por exemplo, representa que nós somos para Deus? Não representa, porque em Deus somos o quê? Extraordinários, grandes em Deus. Amém? Isso não expressa, o material não expressa que nós somos para Deus. Agora, aquilo que está dentro de você, isso sim faz a diferença. E você tem coisas maravilhosas dentro do seu coração. Você tem coisas maravilhosas dentro da sua mente, na sua vida, coisas que Deus plantou. Amém? Pensa comigo, se eu pegar aqui uma semente de uma árvore. Uma semente de uma árvore. Tem semente que é pequenininha, não tem? Tem semente que é uma coisa minúscula. Pensa só. Dentro daquela semente tem o quê? Tem uma árvore. Você olha para aquela semente, o que tem dentro daquela semente? Uma árvore, mas ela é pequenininha. Mas aí quando você joga ela numa terra boa e você começa a regar, aí ela começa o quê? Nascer. E vai chegar uma hora que ela vai se tornar o quê? Extraordinária. Ela vai ser um algo ali maravilhoso, um algo grande, um algo poderoso ali. Amém? O que tem dentro de você? Talvez você procure e pense assim, mas não tem nada dentro de mim. Porque comigo é só preguiça, é só comodismo, comigo é só vergonha, é só timidez, eu não tenho coragem, não tenho valentia. De repente você só está olhando o quê? Problema. Só está olhando as coisas que te jogam lá para baixo. Porque de repente você está olhando muito para a vida do outro, né? Porque a vida do outro é perfeita, porque a vida do outro é maravilhosa, porque o outro consegue, porque pro outro é fácil, porque o outro teve sorte, porque o outro teve oportunidade. Ah, eu não tive, mas ele teve. Aí se eu tivesse oportunidade, de repente você fica estabelecendo que se você tiver isso aqui, aí a vida fica o quê? Perfeita. Mas aí chega uma hora que você conquista, você tem, e aí você se depara com a vida perfeita que você achava que seria. Aí, se você abrir os olhos, você vai reparar, pô, mas não era isso que ia fazer diferença. Não era isso que ia transformar a minha vida. De repente você coloca a sua confiança em coisas materiais. De repente você coloca a sua confiança em pessoas. De repente você coloca a sua confiança em situações. Ah, nessa situação aqui, tudo daria certo. Nessa situação aqui, tudo seria maravilhoso. Mas pensa, não é nada exterior que vai fazer diferença na sua vida. É aquilo que já está onde? Aquilo que já está dentro de você. É só você acreditar. É só você falar. É só você dar passos. É só você ter coragem. Amém? E voltar a ser o quê? Vencedor. Se acostumar novamente com vitórias. Passo a passo. Passo a passo. De passinho em passinho. Amém? Aí as coisas começam a voltar o quê? Pro caminho certo. De repente você olha assim pro casamento. De repente você olha pro seu casamento. E você olha assim, olha, tá pro caminho o quê? Errado. Tá no caminho totalmente tortuoso. Começa a voltar pro caminho. Fazendo coisas o quê? Pequenas. Vou até fazer uma brincadeira com vocês. Eu falei pra Paloma que não ia fazer, mas eu vou fazer. A Paloma chegou na sexta-feira e ela falou assim, Jorge, você acredita? Será que eu falo? Fala ou não fala? O que você acha? É que eu tô dizendo uma maneira de parecer leve o que eu vou falar. Não é tão pesado, não. Ela falou assim, Jorge, a partir de hoje você vai lavar suas cuecas. Jorge, você vai lavar suas cuecas e eu quero mais a sua ajuda, tá bom, Jorge? Que em casa tá... Eu falei, tá amarrado. Eu falei, tá amarrado, sim. Aí ela me contou o porquê. Aí ela me contou o porquê, né? Porque cada esposa trata o marido de um jeito, né? De uma maneira, né? Normal, né? Cada um se acertaram ali, conversaram, né? Mas só que hoje em dia, né? A gente tá num ponto, assim, na nossa casa, em que eu sou tratado como um rei. Glória a Deus. Não é? Glória a Deus. Mas sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Mas ela, sei que ela orou e falou com Deus que eu tô vivendo, assim, uma vida de rei mesmo. Mas aí o que eu fiz, né? Depois que ela falou isso, eu fui lá, orei, né? Repreendi esse mal e Deus ouviu o meu clamor e tá tudo bem, graças a Deus. Lavou, tá lavando ainda. Amém? Amém? Mas o que acontece?
nós somos seres extraordinários, amém? Nós podemos realizar coisas maravilhosas, mas é porque Deus é conosco, amém? Porque Deus colocou em nós coisas que só Ele poderia colocar. Nada é impossível para aquele que crê. Eu já citei algumas vezes esse testemunho, mas algo que ali eu entendi como que nós poderíamos fazer coisas impossíveis. Vou até citar de novo, alguns de vocês já sabem. Um dia, quando eu e a Paloma viemos morar aqui, lá embaixo, aí eu falei assim, nossa, eu queria tanto um armário planejado, mas eu pensei, mas é tão caro, eu não tenho o quê? Não tenho dinheiro. Mas eu pensei assim, pô, mas Jesus era carpinteiro. Né? Jesus, ele manjava dessas coisas aqui, né? E aí eu pensei, pô, Jesus, me dá sabedoria. Eu fiquei lá. Aí a gente viu que a pessoa, para entregar, demoraria 40 dias. Eu pensei, vou ficar 40 dias aqui empenhado para fazer isso aqui. Aí Deus foi me dando sabedoria, fui vendo vídeo aqui, e fiz algo lá maravilhoso. Fiz um armário de cozinha, assim, maravilhoso, ótimo, bom. Que se eu não falasse que fui eu que fiz, iam falar que foi um marceneiro que fez, mas fui eu que fiz com a direção de quem? De Deus. E ali Deus falava assim comigo, tudo é possível ao que crê. É só colocar a mão para fazer. Tudo é possível. Porque Deus nos fez o quê? Pessoas extraordinárias. Você pode realizar o impossível. Diga-me. É que nem o meu marido, ele não é eletricista, ele não é nada assim, ele é gesseiro. Só que em casa não tinha elétrica, nem na mãe dele. Ele, olhando no YouTube mesmo, foi lá e fez. Tem energia pra tudo. Exatamente isso. Nós podemos realizar coisas extraordinárias. Amém? Agora é só estar o quê? Orando ao Senhor. Por exemplo, por que eu consegui realizar aquilo? Porque eu tive uma instrução direcionada por Deus. Se os meus olhos estivessem fechados, eu não ia nem lembrar de ver vídeo no YouTube, não ia nem lembrar disso. Os olhos se fecham de uma maneira que a pessoa não consegue enxergar o quê? Soluções. Agora, quando você sabe que você é uma pessoa extraordinária, especial ali para Deus e que tem coisas maravilhosas dentro de você, o próprio Deus ele vai dando o quê? Direção. Ele vai muitas vezes colocando pessoas no seu caminho. É muitas vezes assim, muitas vezes, por exemplo, faz de conta, né? Não sei se vamos dizer assim, né? Um exemplo, faz de conta. O Carlos, ele tá com uma empresa. Ele tem uma empresa e ele tá com boas ideias, com coisas para fazer, com coisas para realizar. E ele vai lá e fala, Deus, eu não tenho capacidade, mas Deus me capacita. E Deus começa a colocar pessoas no caminho dele que vai ajudar nessa situação, que vai ajudar naquela. E aí a empresa cresceu, aí ele travou, não consegue crescer mais. Aí ele ora mais ao Senhor, Senhor, travei aqui, não consigo mais crescer. E aí ele começa a buscar mais o quê? Sabedoria, entendimento, buscar conhecimento. E aí cresce mais, chega uma hora que aquele conhecimento já não é mais o suficiente. Aí ele ora mais ao Senhor. E Deus começa a dar mais o quê? Sempre mais o quê? Sabedoria. Sempre envia pessoas para ajudar, para que cresça. Amém? Ou seja, nós podemos realizar coisas extraordinárias, amém? Só devemos estar firmes e fortes ali em Deus, na palavra dele, amém? Sabendo que o Senhor é conosco, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está na nossa vida em nome de Jesus, amém? Vou pegar o exemplo aqui de um homem, amém? Vai lá em Êxodo 3, versículo 2. Êxodo 3, versículo 2. Glória a Deus. Diz assim, ó. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nós estamos falando de quem aqui? De Moisés, amém? Pensa só que neste momento aqui, nesse exato momento, Moisés ele foi chamado por Deus, amém? Foi chamado pelo Senhor para cumprir um propósito. Qual era o propósito? Levar liberdade para todo aquele povo de Israel. Deus acabou de chamar Moisés, certo? Só que o propósito de Deus começou quando? Aqui ou muito antes? Muito antes. Começou lá naquele dia em que o faraó determinou para matar todos os meninos, né? E aí a mãe dele pegou, colocou ele dentro de um cesto para que ele sobrevivesse, colocou ele lá na água e Deus direcionou que aquele cesto caísse nas mãos de quem? Na filha de faraó. Tudo propósito de quem? De Deus. Começou muito antes. Começou quando Moisés estava onde? Lá no ventre. Antes de formar no ventre. Deus já falou, esse aqui eu escolhi para ser o líder de um povo aonde eles vão ser libertos de toda essa escravidão. E Deus fez, não fez? Sim. Parece que o chamado dele começou aqui, mas não, começou muito antes. Existem coisas que Deus, não sei se ele já te chamou, não sei se ele vai chamar,
mas vai chegar uma hora que seus olhos vão se abrir para Deus, eu não sei se hoje está se abrindo, mas vão se abrir de uma maneira que você vai ouvir de Deus. Olha, tem algo muito maior do que isso que você está vivendo hoje. Tem algo que é muito maior do que aquilo que você está passando hoje na sua vida. Tem algo que é muito maior. Só que este algo que é muito maior não é que Deus está falando hoje. Não é que Deus determinou hoje. Deus determinou muito tempo atrás. Está dentro de quem? Está dentro de você. Deus ele quer ativar isso em você aqui hoje. Deus ele quer ativar em você hoje. Onde você precisa acreditar mais. Acredite mais. Acredite mais. Acredite mais em um conselho bíblico, um conselho de Deus, a palavra do Senhor, aquilo que veio para verdadeiramente te despertar em Deus. Eu não sei o que Deus está despertando hoje no seu coração, mas com certeza é muito mais do que hoje. É muito mais. Vai muito além. É muito maior. É muito melhor. Porque você é uma pessoa o quê? Extraordinária. E Deus está te levando para viver o extraordinário dele na sua vida. A promessa extraordinária de Deus. E você vai viver. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se você se apegar a essa palavra aqui hoje, e você tiver no seu coração, e você todos os dias você se lembrar, você, ainda que no seu pensamento, você mesmo se menospreze, você mesmo se rebaixe, ainda que no seu pensamento você não se ache extraordinário, mas se a partir de hoje você começar por obediência à palavra de Deus, e você começar a moldar o seu coração, e você se ver extraordinário, se ver especial, e se ver uma pessoa como uma semente, que tem um algo em você, um algo no seu coração, que é um algo muito maior do que hoje, do que você está vivendo hoje, pode ter certeza que você vai chegar uma hora, e você vai, em nome do Senhor Jesus, amém? Você vai testemunhar e você vai falar, um dia eu ouvi essa palavra e eu descobri que Deus ele tinha algo muito maior e que eu não estava vivendo aquilo que Deus queria que eu vivesse. Porque eu estava olhando muito o material, porque eu estava olhando muito o momento, porque eu estava olhando muito como que a situação estava, com o que estava acontecendo, como estava indo a minha vida agora. Você vai falar assim, não estava conseguindo enxergar o que Deus tinha adiante. Mas o que Deus tem adiante é muito maior, é muito melhor. Amém? Vai chegar uma hora que você vai olhar e você vai ver assim, você vai falar assim, Deus, valeu a pena estar aonde? Aos seus pés. Valeu a pena estar aonde? Na sua presença. Porque eu vi a promessa se cumprir. Eu vi o extraordinário de Deus se cumprir na minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só que o extraordinário está para aquele que permanecerá onde? Aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve momentos de você estar indo para um lugar que você não queria ir, que você não queria estar, mas você tem que ir. Você tem que estar. Normalmente isso acontece em relação ao quê? Em relação ao trabalho, não é? Você não queria ir, você queria ficar em casa, você não queria, muita luta, muita perseguição, mas você vai, ainda que chorando, ainda que se carregando, mas você vai. Você vai. Pensa só, para trabalho a gente faz, não faz? Vai chegar a hora que você não quer ir para onde? Para a igreja. Vai chegar uma hora assim que vai vir um pensamento maligno e vai falar assim para você, fica em casa hoje. Assiste uma série, assiste um dorama, assiste um não sei o que lá. Fica em casa hoje. Mas só que você vai se lembrar o quê? Eu sou o quê? Extraordinário. E os extraordinários estão aonde? Estão na igreja, buscando e esperando em quem? Em Deus. Aí vai vir um pensamento maligno, mas pra que igreja? Você não precisa de um pastor. Ah, aquele pastor lá só fala besteira. Né? E se for aqui, você vai falar assim, mas aquela igreja é tão feia. As paredes não são nem rebocadas, você vai lá fazer o quê? Você vai lá fazer o quê? Mas você vai lembrar do quê? Não, mas eu sou extraordinário, eu preciso estar ali na presença, na bênção de Deus. Isso aí. Aquilo que está dentro de nós é muito maior do que os olhos podem ver. E o mundo, claramente, o mundo só vê quando se cumpre. Muitas coisas vão se cumprir na sua vida e as pessoas vão falar assim, nossa, eu sabia que fulano ia chegar, eu sabia. Eu sabia que ia ser isso, eu sabia que ia ser aquilo. Ah, não, mas eu sabia. Mas só que antes de alcançar, falam o quê? Vamos ver se é tudo isso, né? Vamos ver, né? Se fluir,
é de Deus. Só que o negócio já tá fluindo quando? Há muito tempo. Já tá fluindo há muito tempo. Tá fluindo lá no dia em que Deus, ele teve uma conversa com você. Você não lembra disso, mas Deus teve uma conversa com você antes do ventre da sua mãe. Deus olhou pra você. E não sei, eu tô falando assim, não é bíblico não tá na Bíblia não, mas eu tô só aqui sonhando, certo? Acho que Deus, ele olhou pra nós assim, e ele teve uma conversa conosco assim. Ele começou a colocar coisas em nós ali, coisas maravilhosas, a obra do Senhor em nós ali. E Deus, ele já sabia, eu tô formando você pra isso aqui, pra um algo maravilhoso, pra um algo grande. Só que nós nascemos, vamos lidar com pessoas, e pessoas que falam, pessoas que dizem, e pessoas que menosprezam, e pessoas que querem te ver de cabeça baixa, que querem te ver triste, que não te ver conquistar, que não querem te ver crescer, e elas falam coisas para que realmente você não consiga evoluir e ir adiante. Só que hoje Deus está te lembrando de quê? Que você é uma pessoa o quê? Extraordinária. Amém? Eu estou aqui olhando para pessoas o quê? Extraordinárias. Amém? Qualquer coisa que está na sua mão, que estava parado, que não fluía, que não ia adiante, que não crescia, qualquer coisa que parecia longe, distante, coisa que você já orou, já apresentou ao Senhor, qualquer coisa que está na sua mão hoje, que é seu, você fala assim, é meu, está na minha mão, e depende de mim. Lembre-se que você é o quê? Extraordinário. Está dentro de você. A resposta já está em você. Você já é a resposta para a solução. Você já é a resposta para o crescer. Você já é a resposta para o transbordar de Deus. Já está dentro de você. Deus só quer que você desperte. Deus só quer que você ative isso no seu coração. Amém. Só que tem um lado bom, um lado legal isso, não é? Sim. E qual que é o lado que é o mais difícil? É permanecer na presença de Deus. Você vai ser tentado a estar longe, você vai ser tentado a não vir para a igreja, você vai ser tentado a não ler a Bíblia, você vai ser tentado a não orar ao Senhor, mas você precisa permanecer. Permanecer. O extraordinário o extraordinário de Deus é para pessoas extraordinárias. E o extraordinário vai chegar uma hora que ele não quer, mas ele vai. Vai chegar uma hora que ele não quer orar, mas ele ora. Vai chegar uma hora que ele não quer ler a Bíblia, mas ele lê. Vai chegar uma hora que ele até tomaria atitude sem orar ao Senhor, mas ele vai orar antes. Glória a Deus? Então fala assim, eu sou extraordinário. Eu sou especial. Escolhido do Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão em seu coração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra, Deus, esteja nesse coração. O Senhor nos trouxe aqui hoje uma palavra diferente, ó Pai. Um algo, ó Deus, especial, ó Pai, para pessoas especiais. Cujo Senhor, ó Deus, já nos deu tantas direções aqui neste altar, Senhor. Tantas palavras que nos ensinaram, ó Deus, a sermos verdadeiros adoradores. Que nos ensinaram, ó Deus, a verdadeiramente te buscar de todo o nosso coração. E hoje, ó Deus, como mais um dia de ensinamento, o Senhor nos lembrou aqui, ó Deus, o quão extraordinária é a tua obra e o quão extraordinário nós somos para ti, Senhor, e o quão maravilhoso é o Senhor e quão maravilhosas são as suas promessas a se cumprirem em nossa vida, Deus. Ô Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é poderoso, ó Pai. Eu tenho a certeza, Deus, da tua glória, do teu amor, ó Pai, em nossas vidas.